Oi, gente! Começando mais um vídeo neste canal. Bora, porque aqui, ó, pós-formatura, pós Alice no País das Maravilhas, Duda no País das Maravilhas que eu tava, mas de volta à realidade, de volta ao trabalho, de volta a tudo, inclusive a faculdade. Mas como assim a faculdade? Calma, explicarei. O que acontece? Agora, em janeiro, eles fizeram o período letivo excepcional, que é o PLE. Esse período você não é obrigatório a fazer e nem os professores também a darem disciplina. Você faz se você quiser. A dança abriu por conta de tudo que está acontecendo, então ela fez esse período para acelerar aí o processo de algumas pessoas que estão precisando, né? Que na verdade é quase todo mundo do curso, né, gente? Vamos combinar que não é só concluinte. Mas os concluintes são os mais alarmantes, né? Que no caso, eu. Tudo bom? Concluinte, prazer. E aí, eles não abriram disciplinas que eu conseguisse matar tudo que falta, que são 3 obrigatórias e 2 optativas. Então, eles não conseguiram abrir tudo para eu não ter que ir para 25.1. Então, no PLE só tem uma única disciplina, que é optativa, que me contempla, que eu preciso fazer. E é de um grupo que eles não abrem direito disciplina para esse grupo. Então, eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum. Então, eu peguei essa disciplina, chama Tópicos Especiais de Laboratórios Coreográficos. Aí, enquanto seca aqui o hidratante, eu vou explicando. Aí, essa disciplina, ela foi feita para ser feita em 3 semanas, do dia 13 de janeiro ao dia 31 de janeiro. Todos os dias na semana, de segunda a sexta, de 9 da manhã a 1 da tarde, lá no fundão. E aí, como que a professora dividiu essa disciplina? Ela, na primeira semana, ela foi toda remota. Então, a gente usou essa semana para ler os textos sobre o conteúdo que vai ser dado na disciplina. Então, cada dia da semana tinha de 2 a 3 textos pra gente ler naquele dia. Aí a gente usava o horário da aula ali para ler esses textos, entendeu? Então, foi aí na base de 3 textos por dia, de segunda a quinta. Sexta-feira foi dedicado pra gente fazer um trabalho. E aí, na segunda semana, que é esta que eu me encontro agora, neste exato momento, hoje é dia 22 de janeiro, a gente tá indo presencial. E aí é isso, a gente tá indo presencial essa semana, que a gente tá discutindo sobre esses textos e também cada um ficou responsável para fazer um seminário de um dos textos e apresentar esse seminário ao longo dessa semana também. Então, isso ajuda também a gente a acelerar com o conteúdo, né? Porque a gente só tem 3 semanas para fazer. E é isso, eu apresento meu seminário amanhã, o meu não é hoje. E também vai ter laboratórios práticos. Não sei exatamente o que a gente vai fazer nesses laboratórios, porque é uma disciplina que, em tese, é do curso de teoria da dança. Então, eu não sei o que a professora vai fazer, mas ela disse que vai ter laboratório. E essa professora, ela é bem... Então, tô acreditando, levando muita fé aí nesses laboratórios. E é isto. É isso, vai ser bom. Estamos indo lá agora. Giovana também está fazendo essa matéria. Então, estamos juntos aí nessa loucura que até... Gente, até janeiro eu tô indo na faculdade, gente, no fundão. Olha tudo que eu já passei nessa faculdade. É uma coisa, assim, inacreditável. É assim, surreal. Surreal. E aí, para eu adiantar aqui o conteúdo dessa disciplina, a gente está falando sobre escrita da dança. Como a gente pode escrever a dança além da forma acadêmica, seguindo as regras da BNT, né? Bem resumindo aqui para vocês, é sobre isso que a gente está discutindo nessa disciplina, como a gente escreve a dança. E, enfim, sobre também várias outras coisas que envolvem isso, todo o contexto histórico que o termo coreografia foi criado, de onde veio tudo isso.
falando também sobre a própria coreografia. Então, uma coisa que a gente nunca tinha discutido na faculdade, e tá sendo bem legal, assim, de parar pra pensar sobre isso. Mas bora! Partiu, galera! São 8h30 agora, eu tô aqui com minha marmita, com sanduíche pra comer agora, cheio de tralha como sempre. 8h30, a aula começa às 9h, e depois da aula eu vou direto pra Domani trabalhar. Então... eu tenho que fazer meu seminário, acabei de lembrar, não... E depois eu falo o que eu vou fazer. Mas vambora. Sabe aquela parada do acordei cedo pra me atrasar com calma? Gente, foi o que aconteceu hoje. Eu não entendi o que aconteceu. Porra, acordei 7 horas da manhã. Mentira, já entendi o que aconteceu. E eu tomei lelé da Cook, hein? Já entendi. O despertador tocou 7, eu levantei 7h20. Aí, ó, o atraso. Tudo bom, gente? Ah, deixa ela, que ela ainda tá aqui, ó, na vibe da formatura. Foi tão bom. Mentira, foi não, é que deixei meu pai ir pro banho na frente, porque eu fiquei com medo de atrasar ele por ter levantado atrasada. Mas acabou que eu me atrasei e ele ainda tá lá, em casa. Parabéns. Ó, se programou direitinho. Ai, bora. Ai, que sol, meu Deus, queria ter sol na piscina. 하루 종일 all day 어쩌다인지도 모르게 쓰러졌어 끌어안게 만들어 끝없이 해마다 다시 chasing you again 잡힐 듯 스치듯 하다 미끄러져 You make me better than I've ever been 온종일 너의 곁을 떠나기가 싫어 어지러운 지금 이 느낌이 좋아 right now 점점 더 빠져들어가 내 숨이 차올라 더 네 사랑을 받아 쓰러지자 No I can't stop this feeling Baby 나는 네가 무슨 생각인지 도저히 모르겠어 No matter what 작은 말조차도 나에겐 fancy해 끝없이 해마다 다시 Deu o intervalo da aula e a gente trocou de sala pra fazer nossa prática. Então a gente foi pra uma sala de aula prática. Eu nunca tinha mostrado pra vocês ver como é que ficou essa reforma que fizeram. Então esse aí o quinhentão é o auditório do CCS. A gente também tá tendo aula naquele palco. E aí tudo isso aí era um grande espaço, assim, tipo um hall do quinhentão. E aí eles desceram paredes, fizeram salas pra abrigar o pessoal da dança. Então quando desabou a gente tinha aula nesse hall. E aí, depois, nas férias, eles fizeram essas salas para ficar, né, melhor de fazer aula e dividir em duas salas também, para abrigar mais turmas. Então, a gente foi fazer a nossa prática dessa aula na sala K1, que eles dividiram em duas salas, como eu falei. Então, tem a K1 e a K2 ali do outro lado. E aí, eles pegaram umas cadeiras, botaram dentro da sala, botaram um quadro na parede e botaram esse linóleo no chão, esse negócio preso no chão é linóleo. Pra ficar menos pior do que o piso, né? Mas não adianta muito não, porque é muito ruim. Também tem os tatames pra gente usar, que fica um pouquinho melhor, mas não resolve tudo. E pelo menos tem ar-condicionado, né? Pelo menos uma coisa de bom. Nessa aula, a professora pediu pra gente escrever uma sequência de movimentos que a gente tinha criado. Então, a gente criou a sequência e escreveu essa sequência pra uma outra pessoa fazer. Então, a primeira foi a minha, essa aí é da Giovana. E aí, a gente trocou para que a gente pudesse fazer os movimentos que a outra escreveu. Deu para entender? Então, eu criei a minha sequência de movimentos, escrevi ela, dei para Giovana entender a escrita e reproduzir o que eu criei. Sendo que ela não sabe quais são os movimentos, só lendo. E eu fiz a mesma coisa com o dela. Ela criou os dela, escreveu e me deu. E aí eu li tudo e fiquei interpretando da forma que eu estava conseguindo entender ali de como seriam as movimentações dela. E é muito curioso como cada uma tem a sua própria forma de escrita. Inclusive a Giovana ficou pirando ali, me chamando de doida pela forma que eu escrevi.
Mas assim, é muito interessante, foi muito interessante pensar isso, pensar como a gente escreve a dança e como cada um tem a sua própria forma de escrita e também de que forma o outro pode entender a nossa escrita da dança, né? Se a gente faz legendas, se a gente não faz, os símbolos que a gente usa, enfim. A Giovana está ali pirando com a minha escrita, me chamando de louca. Mas é isso, faz parte, foi muito legal essa aula, muito mesmo. E aí depois todo mundo apresentou. Tanto eu apresentei a minha, eu fazendo a minha e a Giovana fazendo ao mesmo tempo a minha. E aí deu pra ver no vídeo a diferença de cada uma. E depois a gente fez a dela ao mesmo tempo também. É muito interessante, gente, foi uma loucura. Uma hora, acabou a aula. Esse bafo. Bafo, né? Muito quente, saindo do ar. Meu Deus. A gente fez o intervalo, era 11 da manhã. Aí a gente veio pra sala de aula prática e fizemos o laboratório. Foi muito legal. A gente tá aqui saindo com a cabeça fervilhando. Muito maneiro. Muito legal. Foi muito Gente, maneiro. a cabeça da minha amiga é muito louca. O que passa na cabeça dela? O que passa, muito gente? Louco. Alguns parafusos a menos. Ai, meu jeitinho artístico, sabe? Tchau, boa tarde. Nossa, o carro no sol, Giovana. Não, tipo... Puta que... Não. É isso, galera. Partiu. Mas eu tô positivista, então eu vou o quê? Ai, foto! Pensar o quê? Vamos tirar. O carro tá no sol, mas pior seria se fosse o ônibus no sol. É verdade. Não vamos reclamar, não. Daqui a pouco o ar gela. Quando a gente vai chegando em casa. A gente tá batendo foto aqui na Minerva pra contar os dias que a gente tá vindo pra cá agora. 2 de 4. 2 de 4, galera! Bora! Bora! Gente, são 2h10 agora. Eu já almocei. Cheguei aqui rapidinho, comi rapidinho também, porque hoje o dia tá um pouco corrido. Hoje, na parte da tarde agora, né, eu preciso preparar o meu seminário, que o meu eu apresento amanhã. É uma coisa super simples, tá, gente? É uma disciplina muito tranquila. Não é uma análise do texto, né? É só realmente uma apresentação das ideias que o texto traz, as reflexões, a biografia sobre a autora do texto também, enfim. Eu já fiz isso, eu já tenho ele meio que separado aqui sobre tudo isso, mas eu preciso ver qual é a forma que eu vou apresentar, se eu vou fazer slide, se eu não vou, enfim. Tem que organizar essa apresentação aqui agora e estudar ela também, né, pra ver como que eu vou apresentar isso amanhã. E eu tenho hora. Hoje à noite a gente vai, a nossa ida anual pra Portela, né? Também vamos comemorar o aniversário do meu Dindo hoje lá. Então, mais tarde tem Portela, então eu preciso correr aqui pra dar tempo de fazer tudo. Every change has a reason. Baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I should start living now. With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There was Gente, são exatamente 5h40 da tarde. Caramba! E olha que eu tava com tudo já pré-pronto, hein? Imagina se eu não tivesse. Mas enfim, deu um trabalhinho aqui fazer esses slides. Eu vou mostrar pra vocês, mas não se assustem, tá? Porque a ideia desse seminário é como se a gente estivesse lendo o texto juntos. Mas a diferença é que eu
me dei ao trabalho de pegar as partes mais importantes para resumir os principais pontos do texto, sabe? Então, ele tá de uma forma que não é normalmente feito slide, né? Tem muita citação nele, enfim, é realmente para como se a gente estivesse ali lendo aquele texto junto. Terminei aqui, vou mostrar pra vocês e vou comer, vou embora, vou pra casa. Eu trouxe até um lanche pra eu comer, mas como eu já consegui fazer aqui, já até ensaiei a forma que eu vou apresentar, porque eu tenho até 15 minutos pra apresentar. E o meu texto é um texto muito denso, assim, com muitas informações. Então as citações estão longas, porque, enfim, não tem muito o que fazer. Mas deu tudo certo, tô no tempo de 15 minutos apresentando. E é isso, já vou mostrar aqui pra vocês. Ó, vamos lá, então o texto é esse aí, da Ciane Fernandes. Aí a gente tem que fazer a biografia dela, né? E aí eu vim falando sobre o texto. E aí eu comecei com as citações para dar uma contextualizada, né? Do que fala no início do texto. Já introduzindo no assunto que são as escritas em danças, né? Que é o que a gente tá falando dessa disciplina. Então começa a falar das abordagens metodológicas para essas escritas. E vou fazendo isso até o final. E aí chega na pesquisa da autora, né? E aí ela começa a contar como é que foi. Eu botei as fotos que tem no texto. Enfim, e é isto. Terminei com o Grotowski. E é isso. Anjo negro é o sol que faz a Portela cantar. Anjo negro é o sol na minha Portela. Manhã. Já tô aquecendo, galera. Eu não tô com samba na ponta da língua esse ano. Muitas coisas. Não deu, mas já tô aqui aquecendo. Tá de volta. Chegamos aqui na Portela. Estamos aqui, ó, fazendo a pré antes de entrar. Dá oi! Aniversário dele amanhã. Bom dia, quinto! Ó, tô indo lá pra minha aula. Ontem a gente chegou, era meia-noite e pouca em casa, então tava super tarde já pra quem ia acordar super cedo hoje, né? Coitada da minha mãe que acordou 5 e pouca da manhã, não quero nem imaginar. Mas foi muito bom, como sempre, né, gente? A Portela nunca decepciona. Ontem estive com pessoas que eu nunca tinha ido na Portela, principalmente minha filhada e tal, então ela roubou a cena como sempre, até com a rainha de bateria essa menina sambou. Enfim, mas foi muito bom. E aí depois a gente ainda ficou bebendo lá fora. E aí depois a gente ainda foi pra um cachorro-quente que tem aqui perto de casa.
E viramos a meia-noite lá, cantamos Parabéns pro meu Dino, comi um cachorro-quente super gostoso. Gente, que cachorro-quente bom é aquele? Carioca, pra quem sabe onde é Carioca, cachorro-quente da tia. Comam, maravilhoso. O simples eu não gosto muito não, acho muito sem graça. Sou mais o do cachorrão mesmo. Mas enfim, estou indo pra faculdade. Hoje eu apresento meu seminário. Já tô aqui no carro falando sozinha, lembrando aqui do negócio que eu fiz ontem. E é isso, depois eu e Giovana, ui, vamos pra praia. Doidas sim, a gente ia amanhã, só que amanhã a gente ia ter horário apertado pra voltar pra casa. Mas a gente vai hoje pra gente comemorar aí, a Giovana tá fazendo a última disciplina dela na faculdade. Então a gente precisa comemorar isso de alguma forma. E tá um sol do cacete, então nada mais justo do que ir pra praia juntas. E é isso, então bora. Como transformar a dança em sujeito de sua própria investigação, ao invés de mero objeto de análise. Apresenta estratégias metodológicas que articulam teoria e prática de forma integrada, permitindo que a dança e a escrita acadêmica coexistam em um processo dinâmico e criativo. A gente vem falando desde o início. E o outro com as regras da BNT, concretamente separado de seu fazer de dança. Como escrever uma situação e ou uma tese no campo da dança sendo coerente com as danças. Isto é, escrever dançando ou dançar escrevendo, como atos de igual valor, constituição e consistência. Em geral, tomamos essas duas instâncias como separadas, tanto no tempo, prática de dança vindo antes ou depois de reflexão teórica, antes ou depois de um planejamento metodológico de pesquisa escrita, quanto no espaço. Mesmo que eu faça uma intervenção urbana, no caso doméstica, dançando no meu escritório, isto não será concretamente um texto acadêmico, muito menos uma tese de doutorado. E aí ela fala também no texto de onde vem essas regras acadêmicas, que é uma coisa que a gente está vendo muito também, de onde surgiu tudo, né? Então elas vêm tem escritas são heranças das ciências, inclusive as humanas, e impõem um pensamento lógico, muitas vezes linear, especialmente se considerarmos a disposição das palavras ao longo das páginas. Acho que isso a gente falou na terça sobre a linearidade, né? De como a gente faz arte dessa forma linear e escreve sobre a dança também. Eu preciso registrar eu saindo de canguinha. Que é biquininho. Saindo de canga da faculdade, gente. Partiu. Pra eu. Já trocamos de roupa, esquentei minha comida. Trocamos de roupa não, né? Só botei o biquíni, a canga e protetor solar. Exato. O resto já tava por baixo. Vambora! Comendo carro no trânsito. Eu esqueci de gravar e a gente acabou de lembrar do vlog da merda que aconteceu aqui. Manteiga de cacau quebrou aqui, a gente, ó. Ai, mostra a mão. Tô mostrando, gente. Tá focando. Não sei. Alguém quer um pouco de manteiga? Meu Deus, gente, a manteiga derreteu. Não, pega aqui, não passa nada não, cara. Não tô passando nada não. Alguém quer cair da praia? Tá que pariu, um trolhão de manteiga de cacau caiu na minha boca. Ó, agora já são 4 horas. A gente chegou aqui, era 1h30. 1h30. Então a gente já tá um tempão aqui, entendeu? Nem sei o estado do que eu estou queimada. Eita, meus amores! Eu ainda tô passando manteiga de cacau. A manteiga de cacau não acabou. Mas é isso, estamos aqui curtindo praiazinha. Já tomamos, vou mostrar água de coco, já tomamos água de coco, tomando mate. E estamos aqui, já tiramos nossos Não biscoitos. tomamos caldo. Gente, não tomei caixote, eu tô evoluindo. Cada dia que eu tô ficando mais velha, eu não tomo um caixote. Tá cheio de banco de areia, mas dá pra entrar pra mergulhar. A água tá uma delícia, 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 delícia. Esse presente que a gente se deu hoje, na moral. Valeu a pena. A gente vai até pra amanhã, pro último dia, levinha. Vou tranquila. Levinha! Vou tranquila. Cota pra amanhã eu xingando o fundão de novo. CCS, não tem como. Mas deixa o fundão pra lá, que agora aqui, ó, pra eu.
Bom dia, sexta-feira. Ai, gente, são 8 horas da manhã. Tô saindo aqui de casa, já tô aqui prontinha. Ai, gente, ontem foi um dia muito gostoso. A gente chegou na praia, né, cedo. Chegamos 1h30, a gente conseguiu ser bem rápida depois da aula. E fomos comendo no carro, chegamos lá, comemos milho, água de coco, mate. A água tava uma delícia, tava gostosinha. Só tinha cheio de banco de areia, que é horrível, né? Mas a água em si tava muito boa. Ai, foi muito bom. Eu e Gi estávamos merecendo fazer isso, sabe? Por mais que seja dia de semana, assim, a gente tava vindo de uma bateria bem puxada. Continuamos na loucura. Um pouco menos agora, mas ainda continuamos. Então a gente precisava desse nosso momento, sabe? Sair um pouco daquele assunto de faculdade e respirar. E foi ótimo. Aí a gente foi embora, era 6 e pouca, 6 horas, 5 e pouca, não sei, só sei que eu cheguei em casa quase 8 da noite, porque a gente pegou um trânsitozinho, né? E é isso, galera, só cheguei, tomei banho e fui deitar, porque eu tava morrendo de sono. E agora vambora pro último dia de fundão em janeiro. Passou rápido, galera, passou rápido. Hoje tem mais apresentações de seminário e a gente vai começar a fazer nosso trabalho final. Cara, o meu seminário ontem foi bem tranquilo, assim, acho que eu consegui resumir bem a síntese. A gente fez uns takes aí pra vocês também. Mas foi bem tranquilo de apresentar, Essa aula tá sendo assim, gente, a gente sai com a cabeça fervilhando, mas é uma aula muito maneira, assim, tá sendo bem legal falar que a gente tá falando sobre escritas em dança. Mas é isso, vambora, porque senão a gente se atrasa. Tô aqui, ó, com um potinho de banana. Ai, na terça eu comi salgado, que minha mãe comprou quando a gente saiu junto. Na quarta eu comi um misto, indo. Ontem eu comprei um salgado lá, na faculdade, e hoje estou levando banana. Tá vendo? Eu sou assim, um dia eu faço a coisa certa. Vai. Deu intervalo, 11 horas, e a gente veio direto fazer o quê? Nossa, tô moída. Hoje eu tô cansada, Giovana também. A gente veio deitar aqui na sala, antes de todo mundo chegar. Gostaria de dormir. Sim, muito sono. Mas é isso. Tá acabando, Gi, tá acabando. Daqui a pouco a gente vai tirar nossa foto, 4x4. 2 horas, né? Faz o 4, Giovana. Faz o 4, Giovana. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Ela não vai acontecer mais. É verdade. Ai, Giovana teve a última aula hoje. Última aula, menina. Como é a sensação? Eu não acredito não. Ainda não caiu a ficha, né? Só vai acreditar com boa zerada. Sei. Tiramos nossa fotinha 4x4. Olha que menina bronzeada, né? E agora a gente vai bandejar. A gente tá... Nossa, né? Nossa, tá bonito. Uau. A gente vai bandejar agora, já que é o último, né? Última vez, vamos bandejar. Exatamente. E quase primeira da Duda. Mentira, vai ser mentirosa. Primeira nada. Quase primeira. Tá, segunda. Terceira, tá? É a terceira vez que eu vou bandejar. Mas é isso, estamos indo lá agora comer e depois a gente vai pra casa.
Minha barriga tá cheia. Tava muito gostosa de comer, menos a carne. A carne tava horrível. A minha não tava tão ruim. Ai, a assim, minha tava não. dura, eu nem comi. Eu peguei umas carnezinhas macia, filé mignon. Não, claro que não, né? Mas... A linguiça também um pouco crua. Tava, amiga, tava. Não, mas tava gostoso. O arroz e feijão daqui é muito bom. Tava É sempre gostoso, muito bom. E farofinha, eu não tava esperando a farofa, não sabia que ia ter. Eu Fiquei também feliz. não sabia que ia ter farofa, mas Fiquei faz sentido, né? feliz. Churrasco tem que ter Pois farofa. é, mas é isso, partiu. Cheguei aqui na Domani. Ai, gente, ó. Acabou janeiro, hein? Caraca, nem acredito. Passou, não doeu. Agora é só fazer o trabalho final e ó, só em março. Bom, hoje o que eu preciso fazer aqui? Eu tenho plano pra voltar pro meu TCC, né? E, enfim, voltar pra finalizar ele, né? Pra apresentar em março. Mas aí eu explico melhor sobre tudo no vídeo do TCC. E antes disso, eu vou programar o vídeo aqui no YouTube, que essa semana eu editei. E vídeo já de um tempo. Inclusive o vídeo do processo 1 do TCC, da parte 1. Mas tem outro já gravado, então eu pretendo deixar eles programados direitinho. Enquanto sobe aqui no YouTube, eu vou fazendo já o TCC. E é isso. Vambora. Oi, vlog. Bom, alguns dias se passaram, eu falei pra vocês que ia mostrar o que eu fiz do trabalho, né? Então, resumindo, essa disciplina, ela foi sobre a gente discutir escritas da dança, né? Além da escrita acadêmica, normas ABNT e tudo isso. Quais são as possíveis escritas em dança, com dança, sobre dança, da dança, escrever dançando, dançando, escrevendo, que é possível, né? Então, a gente leu muitos textos falando sobre isso, lemos muitos textos também de autoras femininas, para que a gente pudesse entender também sobre o que elas estão falando, como que elas falam. E a gente também discutiu muito sobre a noção de coreografia, da onde ela veio, como ela foi formulada, o que a gente entende por coreografia, quais são as problemáticas de onde surgiu. Falamos muito também sobre o Martelo das Bruxas. Gente, essa disciplina, assim, foi uma grande surpresa. Quando eu vi a quantidade de textos, eu falei, gente, o que é isso? Um filme? Mas foi muito bom, assim, realmente pensar sobre tudo isso, sobre a origem de tudo, né? Até a própria origem da coreografia que a gente tem hoje, a forma da mulher na dança também, como que isso foi vindo desde lá da Caça às Bruxas até hoje, o que isso mudou na história, né? Da mulher na dança, da coreografia, enfim, muito legal, de verdade. E aí, o que a gente tinha que fazer? A gente fez uma prática, né, que eu expliquei como é que foi bem legal. E aí, o nosso trabalho final, que teve o seminário, e aí o trabalho final era a gente fazer uma escrita de dança. E aí, o que a gente ia fazer era com a gente ia criar uma dança escrita e fazer a dança, a gente ia pegar uma coisa que já... uma dança, depois escrever, pegar uma coisa que já existe e fazer uma escrita sobre isso, não sei o que as pessoas fizeram, mas o que eu fiz eu tinha feito, que pra quem tá acompanhando o vídeo do TCC, eu fiz no mood board das fotos dos laboratórios, né, das imagens que eu crio corporalmente dos laboratórios. E aí, então, o trabalho é sobre isso, só que eu tinha que pensar se o meu trabalho, as fotos, elas se sustentam por si só, que na minha opinião, sim, por mim eu não escreveria nada. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, cara, mas o que tá me dá vontade de fazer com esse trabalho? Será que é realmente só as fotos? E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz.
Primeiro, independente do que a gente fizesse, a gente precisava contextualizar sobre o que é esse trabalho, então eu não podia simplesmente jogar as fotos, né? Eu tinha que contextualizar sobre o que era, eu expliquei sobre o TCC, o que são essas fotos, enfim. E também tinha que relacionar com alguma autora que a gente leu, né? Então eu peguei da Ciane Fernandes, que inclusive eu fiz o seminário sobre esse texto, e tem uma parte do texto que tem tudo a ver com o que eu faço no TCC em alguns momentos. Então eu peguei essa parte, relacionei tudo direitinho. E aí é um texto completamente diferente, né? Eu botei meus dados aqui embaixo no rodapé, ao invés de colocar no texto em si, enfim. E aí vem as fotos, essas fotos elas estão todas também lá no meu memorial. E aí eu resolvi, no final das contas, fazer um poema. Quando tudo parecia impossível, eu dancei. Quando foi desesperador, eu gritei. Quando chorei, me acalmei, me virando do avesso, eu respirei. Sofri, ri, surtei. E o ser que aclamou pela arte teve seus nervos remexidos e o coração explodido de tesão, paixão e crueldade. Eu tô achando que vou botar isso bem no TCC. E aí eu fui montando as letras, formando a palavra arte, né? Então, isso foi feito 3 vezes. Enfim. E aí depois eu botei as referências aqui embaixo. E aí foi isso, meu trabalho final é este. Uhul! Bom, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Olha, gente, eu já fui pra essa faculdade em todos os meses, hein? Quer dizer, fevereiro ainda não fui, mas vou porque eu vou precisar encontrar minha orientadora esse ano lá pra mostrar a minha cena pra ela, né? Então, assim, é de janeiro a janeiro que eu já pisei nesse fundão. Mas é isso, tá acabando, daqui a pouco eu me formo, finalizo esse ciclo, tô muito feliz. Foram dias aí, apesar de ter que ir pro fundão, eu e Giovana, a gente conseguiu levar isso de alguma forma leve. Também as aulas foram muito boas, foi muito bom. É isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais e mais vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!